quanto mais você serve a outra pessoa e mais ela se sente servida, ela consegue entender que não é só por interesse. E quando você tem uma visão clara de onde você quer chegar, é mais fácil você selecionar quem vai andar com você. Eu não quero andar com ninguém que esteja fazendo o oposto do que eu faço. Empreender é uma carreira solitária, sempre foi. Então, quando tudo está bem, é sucesso de todo mundo. Quando tudo está mal, é porque você decidiu ruim. Então, se empreender é uma carreira solitária, é uma decisão solitária, você não pode esperar que outras pessoas façam por você. Sua história de vida importa. Oi, pessoal! Hoje o Imigrou está com o Thiago Clay. Ele que é empresário no Brasil, tem muito sucesso, trabalha junto com o Paulo Casac também na parte de mentoria, como vocês viram também a entrevista do Paulo. Thiago, muito obrigada por estar conosco Eu aqui no que, Imigrou. eu que te agradeço. Obrigado eu. Foi um prazer estar com você. Tiago, olha só, você está trabalhando aqui na parte da mentoria, basicamente com a comunidade brasileira. Sim. O que você observa hoje como os maiores desafios daquele imigrante que chegou e que está ainda trabalhando pela sobrevivência, de certa forma, Uhum. no começo e que quer começar a empreender? Qual o maior desafio? Para mim é muito claro, existe um problema de mentalidade que ele já vem do Brasil, né. Então quando ele vem com o entendimento de que ele vai precisar trabalhar muito, ele já vem certo que ele vai muito possivelmente trabalhar ou na construção ou na limpeza, e ele acha que esse é o fim dele, quando na verdade esse é o início. Mesmo que ele empreenda na construção e mesmo que ele empreenda na limpeza e se torne um grande empresário fazendo grandes coisas, essa parte operacional é só o início. E ele não precisa ficar o tempo todo nessa parte operacional. E não tem problema nenhum também se ficar, mas o fato é, ele pode entregar muito mais, ele pode crescer. Então, o grande problema é que ele já sai do Brasil muitas vezes condicionado a: bom, eu estou largando tudo, eu vou trabalhar em 2 empregos, 3 empregos, trabalhar muito, trabalhar, sabe, várias horas por dia, porque no final das contas eu quero juntar muita grana, mandar para os meus pais, para minha família. Ok. Quando ele foca muito nessa parte builder da carreira dele, que ele chega aqui, ele acaba esquecendo, e aí, inevitavelmente, ele vai ganhar dinheiro, ele vai construir aquilo que ele tinha planejado, mas ele acaba deixando de se formar também um pouco mais intelectualmente, buscar conhecimento. E aí, se ele se torna um empreendedor, se ele se torna um empresário, ele acaba tendo que correr muito atrás, porque todo o tempo de construção que ele esteve aqui foi operacionalizando. Ele não consegue dividir esse tempo ou fazer priorizar o tempo dele para dividir, que ele construa trabalhando, mas que ele construa também conhecimento, ele construa também aprendizados, porque o aprendizado de fato que vai levar ele para o próximo nível. O que ele está construindo hoje trabalhando, às vezes ele vem para a construção, às vezes ele vem inicialmente trabalhando como a helper da limpeza, está tudo certo, está tudo bem, mas ele não investe também no conhecimento, depois, mesmo ele tendo dinheiro, ele tem que voltar e correr atrás de um nível de conhecimento que ele já podia ter adicionado desde o primeiro dia. Tiago, mas isso não é caro? Não é difícil? Não necessariamente. Quando você pega hoje a internet, que é ampla, disponível, e aqui na América, então, mais ainda, os meios de comunicação que traz tanta informação, o conhecimento está disponível hoje. Tudo aquilo que a gente vende numa mentoria, tudo aquilo que a gente entrega formando pessoas, empresários, se você entrar nos nossos Instagrams, no nosso YouTube, nas nossas redes, já estão lá. A informação já está lá. Mas vai precisar de dedicação, vai precisar de tempo, vai precisar de disciplina para ele poder ir montando esse quebra-cabeça. Enquanto ele constrói o negócio dele, enquanto ele está nessa fase de builder, ele também vai construindo conhecimento e ali na frente ele pega todo esse conhecimento e coloca à disposição de um negócio, de uma empresa. Então penso que o maior desafio hoje é mentalidade. Ele vem pensando que ele só tem que trabalhar e na verdade ele precisa também buscar conhecimento. Sim. Tiago, e por que você escolheu trabalhar aqui com o mercado americano? É incrível porque eu já venho para os Estados Unidos há muito tempo. Na verdade, o primeiro país que eu fiz foi a Alemanha, foi para a Europa. Em 2014 eu queria saber como funcionava o mercado externo. Por que que as coisas aconteciam primeiro nos países de primeiro mundo e demoravam tanto chegar no Brasil? Eu era um jovem, ainda executivo, né, eu tinha 30 e poucos anos, mas eu fui buscar esse conhecimento porque eu queria saber como funcionava. Eu achei a Europa incrível, mas eu achei aquilo tudo muito uma realidade muito distante. Não sei se pelo tempo também, de distância de voo ou coisa do tipo, o clima, sabe, aquele clima não parecia Brasil, não parecia brasileiro. Mas tudo bem, foi um aprendizado. Próximo ano, isso foi 2014, próximo ano eu comecei a vir para os Estados Unidos participar de uma feira que chamava-se NRF, chama-se, né, National Retail Design, alguma Uhum. Federation, um negócio assim.
Enfim, o que que esses caras faziam? É uma série de empresários que vinham ensinar pessoas, e eu via muitas pessoas do varejo lá do Brasil vindo. Eu falei: Uhum. "Legal, então a oportunidade que eu tenho de aprender com o dono do Walmart, do Carrefour, de grandes empresas nos Estados Unidos hoje, como funciona a economia americana e por que que os brasileiros, eles vão para lá e dão tão certo". Ok, desde então eu não parei mais de vir. Eu passei a vir 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, 5 vezes por ano, sempre buscando conhecimento, sempre tentando entender como funcionava a cabeça do brasileiro que vinha, que é exatamente a sua pergunta, a sua primeira pergunta. Cara, o que que você tem visto? Era o que eu queria aprender. O que essas pessoas fazem e como elas ganham dinheiro hoje nos Estados Unidos, ao ponto de, quando estão no Brasil, às vezes não fazem daquela forma, vêm para os Estados Unidos e acabam se tornando grandes Prosperando. empresários e prosperando. Eu queria entender. E aí, quando eu entendi isso, eu falei: "Agora eu quero também ensinar essas pessoas", porque no final das contas, eu já estava ensinando brasileiros no Brasil, e eu entendi que era possível também, com o meu conhecimento, com a minha experiência de empresário lá, num país onde empreender é um grande desafio, né, todos nós sabemos o desafio que é empreender no Brasil. Falei: "Puxa vida, se eu tenho tido sucesso aqui com as minhas 7 empresas naquela oportunidade, hoje com 9 empresas, com as minhas 7 empresas tenho tido, sucesso, construído faturamento milionário, transformado a vida de pessoas, ensinado outras pessoas, por que que eu não posso também ajudar os brasileiros que estão fora?" Porque no final das contas, era tudo sobre mentalidade, pouco sobre negócio e mais sobre mentalidade. Por isso a decisão de vir trabalhar aqui. Tiago, por que você acha que a comunidade brasileira está nesse nível de mentalidade que você comentou com essa, limitação, na verdade, assim, de não acreditar que é possível fazer com por outros caminhos? Eu acho que é uma série de fatores e cada um tem o seu fator específico. Mas, muito possivelmente, o que a gente tem visto, cultura. Nós temos uma cultura do CLT no Brasil, onde para os nossos pais, para os nossos avós, sucesso é sinônimo de ou você é médico, engenheiro, advogado, ou você passa num concurso público. Uhum. Isso é uma cultura instalada no Brasil. Isso é uma cultura que vem de muitos anos. Então, muitos de nós brasileiros que não nos tornamos médico, advogado, engenheiro ou não passamos um concurso público, o sentimento é que todo o restante é secundário, todo o restante é desprezível. E na verdade, não necessariamente. Eu falo muito sobre isso, né? Eu entendi, por exemplo, que naquilo que eu falo que é o relacional, são 3 pilares: capacidade, movimento e acesso. Por que que muitas pessoas que só buscam capacidade, médicos, engenheiros e advogados hoje, estão com diploma debaixo do braço procurando emprego para ganhar 2, 3 mil reais no Brasil? Porque eles focaram tanto na capacidade, entenderam tanto que apenas se capacitar era suficiente para se tornar uma pessoa de sucesso, que eles esqueceram de se movimentar para os ambientes que prosperam, para os ambientes onde as pessoas têm construído coisas grandes. E naturalmente, quando eles não se movimentam, ficam parados buscando só conhecimento, eles acabam também não acessando essa prosperidade, não acessam as pessoas certas, e não acessando as pessoas certas, as oportunidades certas também não aparecem. Então, no meu entendimento, está ligado à cultura, está ligado a como os nossos pais foram criados e como eles nos criaram, e naturalmente o fato de muitos de nós não termos acessado isso que para eles eram motivo de prosperidade acaba gerando uma frustração e o entendimento de que, se eu não sou engenheiro, advogado, médico ou um concursado, eu não posso dar certo, eu nunca vou ser uma pessoa próspera na minha vida. Acho que está muito ligado a isso. Perfeito. E Tiago, por que que você acha que você conseguiu acessar isso? O que te levou lá? O que me levou lá foi a coragem e a determinação para tomar a decisão na hora certa. Porque o grande ponto é, as oportunidades elas estão disponíveis para todos. O imigrante que acabou de chegar, o imigrante que está aqui há muitos anos, a economia é a mesma, os trabalhos são os mesmos. O que vai mudar é o tipo de decisão de lugares, pessoas e ambientes que ele vai se relacionar. Então, se os lugares que ele se posiciona são lugares que promovem conhecimento e que promovem prosperidade, promovem possibilidades de maiores ganhos, de maiores trabalhos, ele já está indo para o local certo. Se as pessoas que ele se comunica, que ele busca se relacionar, são pessoas que estão buscando esses mesmos objetivos, muito possivelmente ele também vai ter acesso. Pessoas, lugares e empresas, comunidade, enfim. Então está tudo ligado à decisão dos ambientes que ele se coloca. Foi isso que eu fiz. Eu moro no Brasil, eu venho para os Estados Unidos, hoje eu tenho mais de 300 mentorados entre Brasil e Estados Unidos, só nos Estados Unidos são mais de 120, muitos deles em sociedade com Paulo Casax, mas eu moro no Brasil e eu venho para cá porque eu entendo que essa é uma terra, é uma geografia, é um ambiente onde a prosperidade ela é grande, porque as pessoas que estão aqui estão focadas em construir
famoso sonho americano, né, que para muitos, né, muitos têm se discutido, o brasileiro não tem que ter o sonho americano, o brasileiro tem que ter o sonho enfim, isso é o que menos importa. O que importa é que esse ambiente, ele exala prosperidade, porque as pessoas aqui trabalham com um objetivo claro de dar mais qualidade de vida para suas famílias, para as pessoas que elas amam. Naturalmente tem as três grandes desejos da humanidade, né, que é a liberdade de tempo, geográfica e financeira. Você consegue construir isso muito mais por aqui do que em qualquer outro lugar. Então, para mim, vir para cá é com esse pensamento. Eu acessei as pessoas certas porque eu entendo que aqui, nessa terra, é uma terra onde, sim, as pessoas estão em busca de mais conhecimento, as pessoas estão promovendo conhecimento e as pessoas estão todas focadas no mesmo objetivo, que é de construir um mundo melhor e o melhor para suas famílias em especial, né? Sim. Tiago, e qual a habilidade, a característica, o adjetivo, a skill do Tiago que o levou a estar onde você está? Ah, eu entendi com clareza que eu precisava me posicionar. Quando você é empresário e faz muitas coisas, você acaba aprendendo sobre muitas coisas e falando sobre muitas coisas. Mas é importante que, para quem está nos ouvindo, para quem está assistindo agora, entenda que tem algo que você faz melhor que todo mundo, ou melhor que a maioria das pessoas que você se relaciona. E isso que você faz melhor, muito possivelmente, é o que vai te levar para o próximo nível e também vai fazer você ensinar novas pessoas. Para mim, foi o relacional. O que é o relacional? Relacionamento estratégico, intencional. Eu me conecto com as pessoas de forma estratégica. E que forma estratégica é essa? Servindo essas pessoas. E ela é intencional. Por que que ela é intencional? Porque através dessa conexão eu espero fazer negócios com essas pessoas. Tiago, como assim? É assim, o relacional ele poderia muito bem ser chamado de network. Mas por que não é network? Porque o network ele está focado em conseguir um cartão, em conseguir um contato, em conseguir um telefone de uma pessoa relevante. No relacional, de forma estratégica e intencional, eu quero manter contato com essa pessoa. E eu ensino as pessoas como elas podem continuar se relacionando com alguém que é relevante, ao ponto de aquele contato deixar de ser apenas um cartão e se transformar numa relação. E depois que ela se transforma numa relação, o próximo nível dessa relação é gerar confiança. Depois que você gera confiança, o próximo nível é gerar intimidade. Quando você tem intimidade, fica mais fácil fazer negócio. E esse negócio que é feito, ele deixa de ser um negócio que é bom só para um lado, ele passa a ser um negócio bom para os dois lados. Por quê? Porque agora quem tem intimidade quer que o outro também saia bem. Ele não quer só ele ter vantagem, ele quer que você também tenha vantagem. Logo, o relacional ele transforma um cartão em um contrato, mas em um contrato de alto valor. Tiago, por que de alto valor? Se for de baixo valor não serve? Até serve. Para mim, eu busco pessoas e seleciono pessoas que podem fazer grandes negócios comigo. Uhum. Por isso eu deixo de ser um contato e se transforma num contrato de alto valor. Afinal de contas, o meu tempo ele é medido também por hora, como de todo mundo, né? É natural. Então eu quero valorar o meu tempo a partir dos negócios que eu faço. Quanto mais seletivo eu sou em escolher as pessoas que fazem sentido para fazer negócios comigo, quanto mais seletivo eu sou, maior os níveis de contratos que eu tenho. Para Uhum. isso, eu vou ter que servir muito essa pessoa, eu vou ter que ser muito estratégico nesse servir, eu vou ter que ser intencional para que essa pessoa perceba esse servir, sinta-se bem com esse servir, em algum momento até mesmo constrangida com esse servir, ao ponto de, depois de ter sido tão servida, ela também queira me servir. E nesse momento a gente faz negócio juntos. Tiago, então qual é essa linha que separa uma pessoa que se comporta com foco no relacional, no intencional, de um interesseiro? E é engraçado sobre isso, né, porque existe uma frase de internet que ela fala assim, ó, networking é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Mas você não se torna uma pessoa interessante se você conhece alguém num dia e no outro dia você está tentando vender alguma coisa para ela. Isso é interesseiro. A linha que separa é a linha do servir. Quanto mais você serve a outra pessoa e mais ela se sente servida, ela consegue entender que não é só por interesse, que ali você está servindo porque você está gastando tempo com ela, você está entendendo de fato o que ela precisa e não apenas o que ela está falando, porque muitas vezes as pessoas acham que precisam de algo e você acaba entregando outra coisa que ela de fato precisa. Nesse momento, ela percebe o seu valor. Percebendo o seu valor, ela quer andar com você, ela quer fazer negócio com você. Então já não é mais um lance de interesse, é um lance agora de relacionamento, é um lance de relação. A linha tênue, ela é separada exatamente por servir. Quem só quer fazer negócio por interesse, ele contacta hoje e amanhã está tentando te empurrar um produto, um serviço, uma empresa, um negócio. Quem quer fazer relacionamento, ele te conhece hoje e ele gasta tempo investindo em te servir e até te dando presentes, tá?
Ah, Thiago, agora virou interesse sim. O negócio de dar presente virou interesse. Não, não. O presente, e a gente costuma dizer isso, presentes abrem portas, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso. Provérbios 18:16 diz: os presentes abrem portas junto aos grandes, alargam as portas junto aos grandes. Só que o presente colocado na hora certa, ele deixa de ser algo de interesse e passa a ser algo de uma pessoa interessante. O presente colocado na hora errada denota que você só pode ser um interesseiro e que está, na verdade, tentando comprar aquela outra pessoa. Então, para tudo isso, você vai precisar de estratégia. A linha é o servir, mas se você não for estratégico, você pode perder essa linha que é tênue e a pessoa te perceber como interesseiro e não como interessado em ajudá-la. Tiago, e você observa que algumas pessoas, elas cativam mais, elas atraem mais, com menos estratégia, parece que automaticamente elas já têm um imã e que as pessoas gostam de estar com ela, Uhum, entendem que não é por interesse, mesmo até que seja, que isso é uma coisa da personalidade. uhum, E ao mesmo tempo, tem gente que parece que tem um imã com o mesmo polo e que uhum, repele. uhum. Isso é uma coisa que é possível treinar? Essa simpatia, esse carisma, essa coisa que atrai, é possível treinar, desenvolver? É possível, mas esse treinamento ele não é primeiro no comportamento, ele é primeiro na mentalidade. Porque uma pessoa que está acostumada a ser intencional no interesse, ela já também já se treinou para isso. E é por isso que é tão nítido quando um interesseiro aproxima de você. Você percebe que a pessoa está se aproximando só porque ele quer alguma coisa. Uma coisa que parece que a gente já alguns Cacete. pensam assim: "Ah, é espiritual, meu santo Não bateu". bateu, Tem porque isso, né? tem isso, a história do santo não bateu, tem a história do o cara que fala demais, que promete demais, que está sempre prometendo algo, e na verdade, é o que eu costumo dizer, você não precisa prometer, você só precisa servir. Por isso que a mudança primeiro, o treinamento primeiro é na mentalidade dele, porque se ele não entender que o servir genuíno é que vai abrir portas, ele vai continuar tentando se comportar como alguém interesseiro. Ele precisa entender que o que muda o jogo é o servir genuíno. Tiago me deu um exemplo. Eu estou aqui hoje fazendo um treinamento nos Estados Unidos, em New Jersey, com o Paulo Casaks. Eu tenho várias turmas de mentoria, mas quando eu falei com o Paulo sobre essa turma, sobre esse treinamento, em momento nenhum nós falamos sobre o que eu iria ganhar com isso. Por que eu não preciso falar? Porque eu venho para servir. E eu não estou preocupado se eu vou ganhar algo ou se eu não vou ganhar. O Paulo é uma pessoa do meu relacionamento que eu quero servir sempre. Ele ficar bem, eu fico bem. Por quê? Porque eu conheço o coração do Paulo. E eu sei que naturalmente ele jamais vai ficar bem e me deixar para trás. Então eu não preciso ficar preocupado se eu vou ganhar algo ou se eu não vou ganhar. Parece insano isso, mas eu te explico, não é insano quando você é intencional. Quando você escolhe a pessoa certa para você andar, você não mais está preocupado se essa pessoa tem caráter ou não, porque você já avaliou isso lá no início. Se essa pessoa vai fazer por você ou não, você já avaliou isso no início. Por isso que a intencionalidade em separar do meio da multidão aqueles que fazem sentido com o que você acredita é muito importante. Ok, selecionei a pessoa certa, a pessoa que tem valores como os meus, que pensa como eu, que tem a minha ética, eu vou continuar servindo indiferente do que eu vou ganhar com isso. Porque eu sei que quando ele ganha, eu ganho. Se ele estiver ganhando, eu estou ganhando. Mas digamos que eu não ganhei nada financeiramente com isso. Aqui eu conheci pessoas que têm transformado a internet. Né? O motivo e a venda que está sendo feita aqui, né? O trabalho que está sendo feito é ganha até 5 mil seguidores por dia com alguém que tem mais de 15 milhões de seguidores quando junta todas as redes, mais de 7 milhões de seguidores em apenas uma rede. Eu não tenho como não estar ganhando. Eu estou ganhando já. Então percebe que a mentalidade não é do o que o Paulo vai me pagar, mas o que eu posso aprender. E na hora que eu aprendo a ser mais relevante na internet, com o meu posicionamento, com verdade, não tem como eu vou vender mais. Então, estando aqui com o Paulo, eu estou aumentando o meu capital visual, o meu brand, o meu capital social, o meu capital intelectual, ao ponto de que quanto mais eu aumento isso, mais o meu valor é percebido. E quanto mais o meu valor é percebido, mais as pessoas querem andar comigo. E para andar comigo tem que pagar. Hoje nós temos 3 mentorias. Uma mentoria que começa com R$ 75.000, uma de 90 mil e uma de R$ 150.000. Quanto mais o meu valor é percebido, mais as pessoas estão prontas para pagar por isso. Percebe que eu venho para cá servir. Eu melhoro o meu branding, melhoro o meu capital visual, eu melhoro o meu capital social e intelectual e pessoas que estão vendo, às vezes lá no Brasil ou aqui mesmo, também querem andar comigo. E quando elas querem andar comigo, elas pagam por isso. Logo, estar aqui, eu não preciso estar aqui servindo pensando no que eu vou ganhar aqui, porque eu já estou ganhando só de estar aqui. Hum, Percebe? É percebo. mentalidade primeiro. Agora, tem um risco eu observo, por quê? Porque e se eu escolher,
por alguma razão, uma pessoa errada. Uhum. Você não sabe escolher quando não está claro para você o que você quer. Vamos lá. Eu sou uma pessoa, tenho 9 empresas. O Paulo contou para você que eu abri mão de 20% de uma das minhas empresas, eu cedi para uma colaboradora Colaboradora. minha, e eu continuo sendo sócio da empresa, mas com um percentual muito pequeno, para que ela toque o negócio, para que ela avance, para que ela vá. Ok. Quando eu fiz isso, intencionalmente, eu liberei o meu tempo para fazer aquilo que é o meu propósito, aquilo Uhum. que é a minha prioridade. Por quê? Porque eu sei muito bem onde eu quero chegar. Eu tenho uma proposta, eu tenho um propósito, eu tenho metas, eu tenho objetivos, eu tenho uma visão clara de onde eu quero chegar. E quando você tem uma visão clara de onde você quer chegar, é mais fácil você selecionar quem vai andar com você. Eu não quero andar com ninguém que esteja fazendo o oposto do que eu faço. Vamos pegar o exemplo do próprio Paulo Casacos, que eu sei que já foi entrevistado aqui em algum momento também. O Paulo também tem 7 empresas, exporta para 74 países e também está aqui dedicando a ensinar outras pessoas. O Paulo é uma pessoa que faz algo que é semelhante ao que eu faço. Faz sentido eu andar junto. Selecionei a pessoa para andar junto. No nosso mastermind, eu e ele participamos de um grande mastermind hoje nos Estados Unidos e no Brasil, tem inúmeras outras pessoas. Por que que eu não me conectei com outras pessoas? Porque o Paulo é o cara que faz mais sentido dentro daquilo que eu estou procurando viver hoje e entregar. Então você consegue selecionar melhor as pessoas que vão andar com você quando você sabe de fato qual é a visão que você tem, o propósito, a proposta e a meta e o objetivo que você tem. Então, primeiro é sobre você, nunca é sobre o outro. Tiago, e na sua vida pessoal, o que mais te dá satisfação? Ah, Cumprir o meu propósito e poder desfrutar de tempo com a minha família. Isso é o que mais me dá satisfação. E é onde está o meu maior desafio. Porque quanto mais aquilo que eu faço cresce, maiores são as oportunidades que eu tenho de estar em vários lugares. E quanto mais eu estou em outros lugares, menos tempo eu estou com a minha família. Então percebe que sua maior habilidade também pode se tornar o seu maior desafio. Então, Uhum. para mim, aquilo que me dá mais prazer é estar com a minha filha, com a minha esposa, com a minha família, desfrutando de tudo isso que eu estou vivendo hoje. Porém, se eu também não for muito intencional, eu perco isso para o meu propósito. E aí ele deixa de ser propósito. Porque se você está sendo muito bom em servir outras pessoas e não consegue servir os seus, Uhum. servir as pessoas que estão ao seu lado, isso não é um propósito. Isso é algo que está tirando você do seu propósito maior, que é criar, procriar, multiplicar, enfim, crescer como família. Porque tudo que nós fazemos é porque nós temos mais conforto, mais liberdade de tempo financeira e geográfica para desfrutar com as nossas famílias. Não faz sentido você ajudar muitas pessoas e não ter o seu tempo de desfrute com aquelas pessoas que você mais ama. Então, na minha vida pessoal, isso é o que eu mais valorizo. Uhum. Porém, é onde está o meu maior desafio também. Tiago, e qual foi, na sua vida de empreendedor, a decisão mais difícil que você teve que tomar? Mais difícil que eu tive que tomar como empreendedor. Deixar pessoas para trás que eu amava muito, mas que era necessário porque eu entendi que elas não estariam nos próximos meses, nos próximos níveis. E por que que foi tão difícil? Porque se essas pessoas apenas ficassem para trás, mas de tempos em tempos você mantivesse um relacionamento, tivesse lá, tá tudo bem. Mas quando você deixa alguém que participou por muito tempo da sua vida e que foi importante e que te ajudou a construir grande parte do que você é, em algum momento você precisa deixá-la, porque ela deixa de ser relevante para onde você quer chegar, esse relacionamento ele nunca termina 100%. Ele nunca termina Uhum. bem. Raramente você vai ver um casamento que terminou e todos ficaram felizes para sempre, né? Geralmente ele termina porque as coisas não vão bem. A mesma coisa é no processo de liderança, em especial quando você tem que virar algumas chaves, deixar pessoas para trás. Para mim, esse foi o maior desafio. E por incrível que pareça, eu recebi essa pergunta essa semana na caixinha e ela estava pronta porque eu tive que refletir sobre isso. O maior desafio que eu tive até então foi deixar pessoas que eu amava muito, que participaram ativamente de uma fase da minha vida, mas porque eu entendi que elas não estariam no próximo nível, eu precisei deixá-las para trás. E isso causou um grande estrago emocional, inclusive, tanto neles quanto em mim também, né? Afinal de contas, é uma relação de amor, né? Uma Humano, relação de né? cumplicidade, de humana, né? Eu gosto deles, eu gostava deles, eles gostavam de mim, confiaram em mim, eu confiei neles, e infelizmente acabou uma relação que a gente acreditava que ia durar a vida toda, e não foi assim. Tiago, você falou várias vezes, faz parte do relacional, Uhum, que a gente vê você falando nas redes sociais e tudo mais, que é a questão de níveis, aham, de você ter que intencionalmente estar próximo de pessoas que vão te levar para um outro nível, uhum, né? Só que tem uma coisa, quem está no nível acima, ele também está querendo o próximo nível. exatamente. Então, você é uma pessoa que ele está querendo, ou
eu não quero Uhum. quem está no nível de baixo. Aham. Isso é um ciclo comum, É um ciclo faz natural. parte. Uhum. Como quebrar essa barreira de fazer com que a pessoa que está num nível acima me permita aproximar e ter conhecimento também? Intensidade. Intensidade distorce o tempo. Isso é uma A fala que eu tenho. persistência? Persistência, mas mais que a persistência é a intensidade. Por quê? Você pode ser muito persistente em fazer algo, mas fazer aquilo com uma velocidade média baixa. Quando você coloca muita energia, muita força, muita intensidade, muita velocidade, você acaba sendo mais rápido que todo mundo. E quanto mais rápido você é, mais você aproxima dessa mesa e maior a chance de você mudar de mesa antes que quem está aqui mude para a próxima, porque sim, você está correta. Todos estão buscando o próximo nível, a próxima mesa. Só que se você for mais rápido que todo mundo, você consegue chegar na mesa antes que haja uma ruptura e antes que aquela pessoa saia daquela mesa. Aí entra um detalhe importante. Por isso a importância de você estar em ambientes que promovem conhecimento. Essa intensidade ela tem que vir abastecida de muito conhecimento. Vou te dar um exemplo. Eu acabei de entrar, estou entrando num negócio do mercado de luxo. Um negócio onde as pessoas valorizam relógios de US$ 300.000, US$ 100.000, US$ 50.000, que até algumas mesas atrás, para mim, eu nem tinha conhecimento sobre isso. Eu tive que acelerar muito o meu nível de conhecimento sobre o mercado de luxo para que eu pudesse participar desse mercado, Hum, para que eu pudesse participar dessa empresa. É difícil eu falar de algo e eu construir e contribuir na vida das pessoas com algo que eu não conheço, certo? O que eu tenho que fazer? Então eu tenho que correr mais rápido que todo mundo, ser mais veloz que todo mundo, para aprender mais rápido e poder participar da próxima mesa. Por quê? O sucesso ele atrai você para uma nova mesa, né? O resultado, a explosão daquilo que você faz. Porém, se você não tem conhecimento suficiente, se você não pode agregar na vida das pessoas, essa mesma mesa ela expurga você. uhum. O grande problema não é você chegar na mesa, com intensidade você chega, o grande problema é você se manter nessa mesa. Então você vai ter que ser intenso e construindo conhecimento para que quando você chegar na mesa você seja muito rápido em entregar aquilo, porque as pessoas que estão lá estão mais preocupadas em ir para o próximo nível e elas querem saber quem vai com ela. Se você tiver intensidade e conhecimento profundo, você pode inclusive subir junto. Mas se você não tem, você vai ter que ficar nessa mesa com um sério risco de ter que voltar, sair da mesa, o que é mais Sim. grave ainda. Nessa lógica de passar para o próximo nível e intensidade e estar preparado, como eu consigo me posicionar de forma que eu não fico chato? Aham. Todas as pessoas que chegaram no nível de cima, eles estão muito preocupados em saber o que eles podem aprender com as outras pessoas que ali estão. Então, quando você chega no ambiente, você não precisa de cara começar, e isso é um lance de comportamento. Você não fala de você não fala do que você sabe, você não tenta entrar na conversa dos outros, você não tenta passar na frente, você não tenta mostrar o quanto você é incrível, quanto seus filhos são incríveis, a sua empresa é incrível, o seu carro é incrível. Não, por quê? Porque na hora certa a mesa vai te pedir uma informação. Então a gente nunca fala em um ambiente se a gente não é convidado. Uhum, Qual é o ponto? Você vai precisar estar preparada, porque essa mesa de cima vai querer te ouvir. Por quê? Porque todas as pessoas que têm sucesso, elas estão preocupadas quando elas se conectam com pessoas do primeiro. Eu posso servir essa pessoa? E o que eu posso aprender com essa pessoa, certo? Então todo mundo que chegou na mesa de cima, ela está mais preocupada em aprender algo novo, porque ela sabe que uma chave, um insight, uma notícia, uma informação, uma prática que ela coloca muda o jogo dos negócios dela. E pode ser de você, como pode ser de alguém que já está na mesa há muito tempo. Agora ela te dá a palavra, ela te dá a voz e você não sabe o que fazer. Sabe onde eu vejo muito isso? Microfone. Você está no palco, as pessoas estão ali para te assistir. Entrega o microfone para alguém. Convida alguém para vir falar. Se essa pessoa não está preparada, ela sai da mesa. Se eu não uhum. estiver preparado aqui com você, essa entrevista não vai pro ar. Então, se você chegou até aqui e está ouvindo essa entrevista, é porque ela entende que eu estou preparado para falar. Eu sentei na sua mesa, é um fato. Eu fui Uhum. convidado para estar na sua mesa. Alguém me colocou aqui. O Paulo possivelmente falou de mim para você. Você está conversando com as pessoas que estão no line-up do evento. Incrível. Eu fui colocado nessa mesa. Agora, é o meu papel entregar muito para essa mesa. Responder as perguntas à altura, não deixar vácuo e você entender que eu de fato sou o verdadeiro e aquilo que eu estou falando faz sentido. Quanto mais você enxerga o meu valor, mais você vai querer dar comigo e vai querer estar nas próximas mesas comigo. Aí vira um problema, que é o momento de você começar a correr atrás de mim. E nessa lógica, eu posso entender que o próximo nível, ele é sempre mais generoso do que excludente? Ele é sempre mais generoso do que excludente. Quanto mais dinheiro você ganha, quanto mais prosperidade você tem, maior deve ser o seu nível de generosidade. Porém, essas pessoas não têm tempo para perder. Elas até vão te ceder a palavra uma, duas, três vezes. Você pode errar, não tem problema nenhum. Mas não vai acontecer a quarta vez.
Por quê? Porque elas não têm tempo para perder. Elas são intencionais e elas estão, de fato, as 24 horas do tempo delas são as mesmas minhas e suas. Se ela gasta muito tempo tentando te ensinar o óbvio e você não entende, muito possivelmente ela vai continuar e vai te deixar para trás. Então, sim, ela é mais generosa, mas ela é generosa com quem tem interesse em continuar andando na mesa, né? Sim, porque ela tem uma capacidade crítica ágil, né. Ágil, ágil. Então, E deixa conhecimento para avaliar, né? fala para mim um pouco, você tendo uma trajetória de sucesso e estando na posição de quem se identifica como um influenciador, um mentor, qual a importância do conhecimento e do autodesenvolvimento nessa trajetória rumo à prosperidade, ao próximo nível? Entender que quem está buscando o próximo nível, a prosperidade, ou quem anda comigo pelo menos, e a maioria das pessoas que andam nesses ambientes, elas estão buscando empreender de alguma forma. Uhum, E empreender não é só ter um negócio, empreender é você empreender no seu conhecimento, na sua saúde, na sua vida, no seu físico, no seu intelectual. Tudo que você faz que melhora de alguma forma uma parte em você, você está empreendendo para que aquilo aconteça, uhum, certo? Então vamos lá. Se você quer alcançar o próximo nível e não está empreendendo esforços pessoais para chegar lá, você de fato não vai alcançar o próximo nível. 2, empreender é uma carreira solitária, sempre foi. Então quando tudo está bem, é sucesso de todo mundo. Quando tudo está mal é porque você decidiu ruim. Então se empreender é uma carreira solitária, é uma decisão solitária, você não pode esperar que outras pessoas façam por você, que outras pessoas tragam a solução que só você pode buscar. É você quem vai ter que ficar acordado até mais tarde estudando, é você quem vai ter que fazer uma nova faculdade, é você que vai ter que andar com uma nova pessoa, é você que vai ter que buscar um mentor, é você que vai ter que dar passos na construção do seu conhecimento. Essa é a grande verdade de quem quer subir de nível. Em algum momento e por muito tempo você vai ter que andar sozinho, construir sozinho. Só que detalhe, quando você vai chegando perto ou quando você começa a ter clareza de onde você quer chegar, vão aparecendo pessoas no meio do caminho que já erraram aquilo que você não precisa errar e já acertaram naquilo que você não precisa, que você não precisa errar antes de acertar. Ok, esses são a figura dos mentores. Nessa hora você identifica aquele que mais faz sentido com o seu propósito, com o seu negócio, com o seu objetivo de vida. É importante que você se ligue de alguma forma a essa pessoa, porque ela pode te ajudar a evitar custos e tempo que você levaria se você não tivesse acompanhado de alguém que já fez. Agora, esse é um processo de muito cuidado, porque nem todo mundo que tem mais idade que você tem mais experiência naquilo que você faz para te orientar. O game não é sobre o que os outros falam, o game é sobre o que você considera. No meio desse caminho, muitas pessoas falarão muitas coisas. É você quem deve selecionar aquilo que faz sentido para você. Eu encerro isso dizendo o seguinte: eu fiz uma cirurgia de coluna o ano passado e tem uma pessoa que eu respeito muito. Esse cara é dono de uma grande rede, de uma grande distribuidora. Foi dono de rede de farmácia, uma distribuidora gigante em Goiás, no Brasil. E esse cara, quando descobriu, ele gosta muito de mim e é recíproco, eu também gosto muito dele. Quando ele descobriu que eu ia fazer uma cirurgia, ele me ligou à noite e falou: Thiago, não faz não. Cirurgia é muito perigosa, cara. Vai tentar fazer isso primeiro, fazer aquilo. Eu tava morrendo de dor, minha cirurgia tava marcada, era um dia depois. Fui e fiz. Embora eu respeitasse muito, e aquilo mexeu muito comigo. Depois que eu fiz a cirurgia, tive sucesso, fiquei bem. Algumas horas depois, estava andando normal. Eu contei pro meu médico. Meu médico disse assim: Você respeita muito ele, né? Eu falei: Sim, respeito muito. Por que que você respeita ele? Eu respeito por aquilo que ele construiu, pelas empresas, pelos negócios, pela autoridade dele. Ele falou: E as empresas que ele construiu, tá ligada a alguma parte da coluna? Aí eu falei assim: Não, ele trabalha com medicamento, mas ele vende medicamento. Então, se ele não é um especialista em coluna, ele não pode te orientar sobre fazer ou não uma cirurgia de coluna. Que é a mensagem que aqui está? Não interessa se essa pessoa você respeita muito, você ama muito, ela é muito sábia. Se ela não construiu o que você está buscando construir, ela não tem autoridade para poder influenciar na sua vida. Só pode falar para você, você só pode considerar alguém que já viveu o que você quer viver e que tem experiência e resultado comprovado naquilo. Aí, Pelas obras, né? pelas obras que ela fez. Então você olha para os resultados dela, entende que ela tem resultado constante que você gostaria de ter, logo ela está preparada para te orientar. Aí sim você leva em consideração e você acelera esse processo de crescimento e de mudança de nível. Uhum. Tiago, e para quem quer começar a buscar esse conhecimento, por onde você indica? Ó, qual a primeira coisa a estudar? Aham. Se você é um principiante e não tem condições financeiras para isso, própria internet. Mas qual conteúdo? Depende do que a pessoa está buscando. Se, por exemplo, você está na minha área, é de relacionamento, você vai procurar pessoas que são referências hoje em relacionamento no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar que você queira acompanhar. Então é importante que você busque pessoas que têm resultados comprovados, o lugar onde é acessível e você não precisa colocar dinheiro
É na internet, é no YouTube, é no Instagram, enfim, essas pessoas estão lá. O cuidado que você tem que ter é só de ler as observações, as avaliações de quem está recebendo Sim. aquilo que eles estão falando. Mas aí vem uma coisa muito importante, né, que é o saber onde quer chegar. Uhum. Porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, como eu vou saber por onde eu vou começar a buscar esse conteúdo? Exatamente. Fala um pouco sobre isso. Exatamente. A história lá do Pequeno Príncipe, né, você não sabe onde você quer chegar, qualquer vento leva para qualquer lugar, enfim, E é uma da verdade. Alice no Da pra Alice no quem País das não Maravilhas. sabe onde quer chegar, qualquer caminho Qualquer serve. caminho serve. A linha do Alice no País das Maravilhas. É bem isso mesmo. Então, o primeiro passo é você descobrir o seu propósito, né? Ai, Thiago, lá vem de novo você com esse papo de propósito. Mas é uma verdade. O que você sonha em fazer? O que o seu coração canta? Aquilo que quando você fala, você bate mais forte, que, sabe, as suas mãos gelam e você fala, cara, é sobre isso, eu quero ajudar as pessoas ensinando sobre isso. Esse é o seu propósito. Você precisa descobrir o que realmente mexe com você, ao ponto de que você, inclusive, tenha autoridade para ensinar as pessoas sobre isso, para que então você comece a estudar como influenciar pessoas nessas áreas, a partir daquilo que você tem uma experiência própria, né? Porque é muito difícil falar do que você não conhece, do que você não viveu. Você vai ficar um repetidor daquilo que os outros viveram. Então, pera um pouquinho. Eu quero influenciar, eu quero ensinar as pessoas a se conectarem melhor. Eu já faço isso. Há quanto tempo? Eu tenho resultado com isso? As pessoas têm feito relacionamentos estratégicos intencionais a partir do que eu tenho ensinado e elas têm tido resultado? Tem. Então tá na hora de eu começar a ensinar. Então tudo aquilo que eu estou fazendo, todo esse protótipo, essa bolsa de ensaio que eu estou fazendo agora, eu posso abrir para o mercado para eu poder ensinar. Então o primeiro passo é, eu começo a acompanhar quem faz, né? O meu mentor hoje, ele é uma pessoa que fala de networking. Ele me inspira muito. Só que tem um detalhe, ele vai até o networking, depois do networking é comigo. Aí é a hora que eu entro falando de relacional, de ensinar as pessoas. Fez network, como é que você mantém se conectado? Certo? Certo. E Thiago, quantos amigos você tem? Amigos, 3, 4. E essa parte do relacional, do intencional, funciona para amizade, do ai, cara, tô mal, preciso, para essa amizade que eu posso dizer de vida. Pessoal, vida pessoal, né? Amizade que você sabe assim, passou 10 anos, eu preciso da pessoa. Essa amizade que eu falo no sentido mais genuíno da palavra amizade, Sim, desinteressada, de claro. amor. Eu penso que sim, não é como eu uso, não é como eu utilizo. Eu sou muito transparente e claro com os meus mentorados, com as pessoas que andam comigo. Eu não estou interessado em construir grandes ciclos de amizade. Tem um grande escritor hoje no Brasil, empreendedor, que cita, inclusive, né, tem um livro, ele cita os 3 tipos de amizade que existem, talvez já tenha visto falar, os amigos estratégicos, os amigos intencionais e os amigos íntimos. Quem são os estratégicos? Aquele que vai pegar aquilo que você fala e levar para o mundo. Vamos lá? Meus 50 mil seguidores, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de seguidores são meus amigos estratégicos, porque quanto mais eles aprendem comigo, quanto mais eles sabem do que eu falo, mais eles começam a falar de mim e pulverizar o meu conteúdo para outras pessoas, mais gente começa a me seguir, mais gente começa a querer fazer negócio comigo. Isso é um amigo estratégico. Meus amigos intencionais são aqueles que trabalham comigo e pegam aquilo que eu faço e multiplicam isso para outras pessoas. E aí nós podemos usar Jesus, né, como um grande estrategista de relacionamento. Ele é o maior relacional que eu conheço. Ele tinha multidões que andavam com ele, mas não eram amigos dele, eram multidão. E essas pessoas levavam a palavra dele para milhares, todos os cantos do mundo. Mas não eram seus amigos. Seus amigos eram 12. E que amigos eram esses? Amigos intencionais. Eram os amigos que tinham a missão de pulverizar o evangelho a partir daquilo que ele pregava, daquilo que ele acreditava. Mas ele só tinha 3 que eram intencionais, que era quem subiu o morro para orar com ele quando ele estava em dificuldade. Era com quem ele partilhava as suas dificuldades, os seus problemas, esse amigo que você citou. Então, eu ensino sobre isso? Não, eu não ensino sobre isso. Eu não ensino as pessoas a construir relacionamentos para sua vida pessoal. Tem muita gente boa fazendo isso na internet. Inclusive, eu me inspiro em muitas delas, porque relacionamento é relacionamento, né? Por Mas isso que eu eu te ensino perguntei, relacionamento é relacionamento até a página 1. até a página 1, depende da sua intencionalidade. Na minha intencionalidade, eu não faço relacionamento hoje para construir amigos. Eu faço Sim, relacionamento para mas construir e negócio. Thiago, fora da questão de trabalhar com relacionamento, de ensinar a parte de relacionamento intencional com muita transparência para negócio. Uhum. Esse Thiago, profissional, como é o relacionamento com os amigos pessoais? O meu relacionamento ele é muito, muito estreito, muito estreito. Eu não tenho amigos que eu conte as minhas intimidades o tempo todo. Os meus amigos, eles não costumam ir na minha casa, eu não vou na casa deles. A gente não almoça juntos, a gente não janta juntos. Hoje, se isso for um sinônimo de relacionamento social, eu não tenho. Tenho 2, 3 pessoas que eu confio um pouco mais e que algumas coisas eu abro.
mas não são pessoas que estão na minha casa nem eu estou na casa deles. Então o Thiago, na vida pessoal, ele não está preocupado em construir relacionamentos de amizade hoje não. Thiago, é possível alguém viver assim? É, eu vivo bem assim. Inclusive, tenho a minha família, que são os meus amigos, os Uhum, meus primeiros amigos, e a minha família primária, tá? Minha esposa, minha filha. uhum. Depois eu tenho a minha família secundária, meu pai, minhas irmãs, minha irmã, aliás, meu pai, minha mãe, minha irmã, que são pessoas que eu partilho um pouco mais da minha vida, mas não com tanta profundidade quanto a minha família base, primária, que é a que me interessa de fato hoje. Ah, Tiago, você parece duro demais, você parece frio demais, gelado. Não, é quem eu sou assim. Eu não sou um cara de muitos amigos, eu não sou uma pessoa que precisa de muitos amigos para divertir, para passear, para farrear, né? Tem os parentes mais próximos ali, mas também reservado ao espaço e ao lugar deles de parentes mais próximos. Então, o Thiago, na vida pessoal, ele não está muito interessado em construir amizades intencionais e colocar o relacional para trabalhar a favor disso, não. Eu estou muito focado em construir as minhas amizades de negócio, porque eu tenho um foco claro, uma intenção clara, um objetivo claro, e eu estou trabalhando para alcançar esse objetivo. Thiago, e nessa questão de intencionalidade, você já falou que você está aberto, que você não preocupa assim com o que vai ter de ganho, você sabe Uhum. que é uma coisa que vai Natural. acontecer, natural. E você reforçou muito que é, é importante, o que divide essa questão do interesseiro para o interessante é a questão do servir. Uhum, Como a gente equilibra essa relação do hum, é, é dando que se recebe, uhum. mas ao mesmo tempo dar sem preocupar em receber? Isso. É que quando você tem com clareza que é dando o que você recebe, você não está preocupado em receber. Você sabe que você vai receber. Então você dá. E se não receber? Tá tudo bem. Você não precisa receber obrigatoriamente de para quem você deu. Quem acredita em Deus, Deus vai te devolver. Quem acredita no universo, o universo devolve. Quem acredita em física, a física devolve. Sei lá, cada um acredita em qualquer coisa. Eu acredito que Deus, ele tem com clareza, e eu tenho uma palavra que diz: é dando que se recebe. Se recebe o quê? Se recebe o que eu mereço. Quanto maior a intensidade do que eu dou, quanto mais generoso eu sou, mais eu recebo. Então, quanto mais eu sirvo, mais as pessoas vão querer me servir, mais as pessoas vão ser atraídas até mim. Eu tenho que servir ao ponto de ser magnético. As pessoas têm que olhar o meu servir e dizer: Uau, eu quero andar com esse cara porque ele é verdadeiro, porque ele serve de verdade. E o Agora, se oposto também funciona. também, porque imagina que se eu fizer só porque eu quero receber, as pessoas perceberão isso também. As pessoas não são bobas. As pessoas não são E bobas. você acredita numa lógica metafísica de que quando tem essa intenção Eu de acredito numa sempre lógica receber, metabíblica que é metabíblica, a lei da semeadura. É sim. nisso que eu acredito. E eu não tiro o direito das pessoas da metafísica, da metaquímica e da meta qualquer coisa que ele quiser. Uhum. Eu acredito numa palavra que diz: para você colher, você tem que plantar. Eu não tenho como plantar algo e não colher. Alguma coisa vai sair daquele plantio. É claro que para isso eu tenho que fazer da forma certa. O que é fazer da forma certa? Fazer da forma desinteressada. Fazer de forma a simplesmente servir. Eu repito, eu venho para esse evento hoje para servir. E o que vai sair daqui? Eu não sei. Pode sair muitas coisas e eu digo para você, eu nunca vim para os Estados Unidos e não levei grandes coisas de volta para casa. Nunca. Nunca. E se acontecer agora? Tá tudo bem, vai vir de outro lugar. Alguém vai fazer. Tem pessoas lá no Brasil me acompanhando agora. Você está aqui comigo, as pessoas estão nos acompanhando. Quantas coisas podem acontecer? Estar aqui com você é uma forma que eu tenho de servir a população de imigrantes brasileiros. Quantos imigrantes nesse momento podem se conectar comigo e querer alguma coisa? Uhum. Whatever, tá tudo bem. Eu não estou preocupado verdadeiramente com esse resultado. E sabia que isso é um desafio quando você convive com pessoas que não têm a mesma mentalidade? E é por isso que você precisa exercer o papel de liderança, porque quando você tem uma visão clara do que vai acontecer com você e você acredita muito nisso, se você não tiver a capacidade de fazer com que as outras pessoas também acreditem, mais cedo ou mais tarde elas vão embora, elas vão te chamar de Uhum. louco, É uma maluco. responsabilidade também, né? Responsabilidade, claro, porque para mim é muito claro que é dando que se recebe, é plantando que se colhe, é servindo que você vai ser servido. Para você receber, basta você bater a porta e pedir. Então você não, na hora que a coisa ficou ruim, peça para Deus, ele te dá. Ele vai abrir as portas necessárias. Só que tem um detalhe: se você serve muito, você não vai precisar pedir. É Uhum. natural, vai ser feito. Agora, repito, por quem? Não sei. Posso te dar mais um exemplo? Falou. Nós estamos conectando com duas pessoas muito relevantes aqui, o Thiago e o professor Luciano. Eles têm um canal com X milhões de seguidores, e eles contam isso na palestra deles. Há 2 anos atrás, eles estavam quebrados, devendo mais de 2 milhões.
para alguém que eles pegaram dinheiro emprestado, deu tudo errado e hoje eles aprenderam a trabalhar nesses 2 anos com as redes sociais e construíram uma rede social que juntos tem mais de 15 milhões de seguidores e coloca muito dinheiro no bolso deles atualmente. Eu estando aqui, me colocando à disposição do Paulo para servir, eu me conectei com eles. Eu tenho uma imersão que vai acontecer dias 9 e 10 de novembro no Brasil e eu vou colocar 1.000 pessoas nessa imersão. Muito possivelmente eu vou levá-los para poder falar conosco. E o fato de eu levá-los vai fazer com que eu venda mais nessa imersão. Uhum. Agora, por que que eu conheci ele? Porque eu me Porque você disponibilizei para disse um servir. sim. Sim, Uhum. sim. Agora, eu sabia que eles eram isso? Não. Eu nem olhei o line-up, eu vim para servir o Paulo. O Paulo falou: tem 2 eventos, rola, tem 4. Cara, 4 eu não consigo na outra agenda, mas essas 2 eu consigo. Ah, então vem. Tá tudo certo. Não teve assim, cara, quanto você vai me cobrar? Não, não tem isso de cobrar. Vou, qual é o dia? Quando você vai ficar? Não, eu me viro, tá tudo certo. Porque eu sei que o que vem depois disso é muito grande. E se não for algo com eles? Tá tudo bem, vai vir de outro lugar, de outras pessoas, de outras formas e mais uma vez está tudo bem. Então, ter essa paz para fazer, esse descanso para fazer sem esperar em troca, te dá um nível de tranquilidade, de abertura que as coisas chegam e você é sempre surpreendido, você está sempre em êxtase. Por quê? Tem sempre alguém querendo te servir também. E quando ele te serve, você não estava esperando, esse bônus. Uhum. E aí é uma delícia, porque aí você vai viver algo que você não estava preparado para receber. Por mais que você soubesse que poderia, mas você não sabia o que era, qualquer coisa que vier é lucro. Está tudo bem. Tiago, e qual foi o seu maior erro na sua trajetória de empreendedor? Uau, 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 uau. Ai, ai, é tão fácil falar das partes boas, né? Meu maior erro. Meu maior erro foi não ter me dedicado mais a finanças e contabilidade antes. Na Ficar empolgado com a parte comercial e Eu sou um grande empreendedora, eu sou um grande vendedor. criatura. É, eu acreditei demais que só vender bastava. Esse foi o meu maior erro. Meu maior erro é não ter colocado as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Eu sou um bom aglutinador de pessoas, sou um bom formador de pessoas. Meu sócio, eu tenho mais de 30 sócios, a maioria andam comigo há 10, 15, 20 anos, pessoas que trabalharam comigo, pessoas que trabalharam, que eram meus pares e hoje são sócios meus, pessoas que foram empregados meus e hoje são meus sócios. Eu sou um bom aglutinador de pessoas, mas eu não aprendi a importância que tinha finanças, contabilidade, e eu posso colocar um pouco de jurídico também. Se eu tivesse aprendido mais cedo, eu tinha errado menos e errando menos eu teria perdido menos dinheiro. É claro que se eu tivesse errado menos, perdido menos dinheiro, eu tinha Ter menos estrutura. aprendido menos. Sim. Então, quer dizer, é um ciclo, mas é o meu Uhum. maior erro. Eu olho para trás e eu digo, poxa vida, eu não podia ter sonegado tanto essa coisa de controlar bem um caixa, sabe, de olhar para as finanças da empresa, de entender um pouco mais sobre juro composto, sobre DRE, sobre, sabe, sobre imposto. Cara, isso tudo muda muito o jogo das Estratégia empresas. fiscal mesmo, Estratégia né? fiscal, isso muda muito o jogo das empresas. Uhum. Hoje eu sou sócio de uma contabilidade de uma empresa que faz recuperação fiscal no Brasil. Então, quer dizer, por que que eu faço isso? Por que que eu sou? Porque é uma forma que eu tenho de receber conhecimento também. Porque eu sei que isso é importante para as pessoas que andam comigo. No meu ecossistema, a quantidade de empresários que hoje precisam de uma contabilidade boa é absurdo. É Uhum. absurdo. Chegar uma questão assim que, uau, eu montei uma empresa que eu consigo, só com os meus mentorados, abastecer e ganhar muito dinheiro de uma coisa que eles já pagam para outros fazerem e fazerem mal feito. Por Uhum. quê? Porque eles também não valorizaram algo que era tão importante, que é finanças e contabilidade. Então, acho que esse é o meu maior erro. E aí você pega o seu maior erro e transforma na sua maior habilidade, né? Sim. Então, quando eu monto uma empresa, quando eu me torno uma empresa, sócio de uma empresa que entrega isso, eu estou também ajustando uma forma de corrigir esse erro, de fazer com que mais e mais pessoas não errem naquilo que eu errei. Tiago, você disse que você é da parte comercial, do business, então vou te fazer uma Sim. pergunta clássica. O cliente tem sempre razão? Não, não. O Fala cliente, sobre o isso. cliente não tem sempre razão. Ele tem sempre razão quando você promete algo e não entrega. Ele não tem razão quando ele quer colocar preço no seu produto. Ele não tem razão quando ele compra e não paga. Ele não tem razão quando ele, cara, ele quer desvalorizar aquilo que você está fazendo. Então, peraí um pouquinho. Se ele não tem razão, eu preciso ter a habilidade também de identificar isso antes, porque eu não quero um cliente que vai me dar trabalho. Eu não quero um cliente que não se identifica com o meu produto. Eu tenho um cliente, inclusive ele é o sócio da contabilidade que eu acabei de falar para você. Ele me procurou um ano atrás. Um ano atrás ele queria ser meu mentorado. Nessa época eu cobrava baratinho na mentoria. A nossa mentoria minha do Paulo era 6.000 reais. Eu fiz uma sessão estratégica com ele. Eu estava dentro do aeroporto de Belo Horizonte, ele na empresa, ele e o sócio, e eles começaram a conversar. Eu falei: vocês não estão preparados para andar comigo. Ah, Thiago, como assim, cara? Você precisa cuidar da sua oratória, você precisa cuidar de alguns assuntos da sua imagem pessoal, da imagem da sua empresa, da marca. Você vai ter investimentos para fazer antes disso. Para você ter resultado comigo, você vai ter que ter passado por algumas fases. Então, vai, cumpre essas fases, depois você volta. Levou um ano. Ele passou um ano corrigindo tudo aquilo que eu sugeri. Ele foi disciplinado, ele foi inteligente, ele foi pontual, ele ficou me seguindo, ele ficou vendo o que realmente fazia sentido, corrigiu todas as coisas. Agora, um ano depois, ele
entra para minha mentoria, paga R$ 90.000, algo que lá no passado era 6. Agora, ele não só estava preparado pessoalmente, mas ele estava preparado financeiramente também. Entra para minha mentoria, 1 mês e meio depois nos tornamos sócios de uma empresa que só a minha sociedade, com a minha entrada, eu coloco R$ 2 milhões no nosso bolso com a minha imagem. Então eu entro na sociedade de uma empresa com a minha autoridade, com a minha imagem, com o meu business, com a minha aceleração, com a minha entrada, com a minha influência, e além disso a empresa ainda paga 2 milhões para eu poder estar dentro dela até o final do ano. Uhum. Isso é bom para mim, mas isso é muito melhor para eles. Ou seja, se esse cara entra lá atrás, sim, se esse cara entra lá atrás, ele não teria mentalidade para andar comigo. Eu pediria ele para fazer coisas que ele não faria, ele iria querer me cobrar. Quando ele me cobrasse, ele não teria razão. Mas para evitar esse conflito, o que eu fiz? Tempo. Eu não quero gastar tempo com você. Então, o que eu fiz é, volta, se prepara, e quando você vier, você vai estar preparado e os nossos negócios, a sua mentoria vai alcançar outros patamares. Então, falta um pouco de inteligência também comercial para o dono, para o empresário, selecionar quem é o cliente que ele quer que ande com ele. Nem todo mundo está preparado para andar com você hoje. Perfeito. Muito obrigada, Thiago, Obrigado, eu. pela sua gentileza, Eu que pela tua agradeço. simpatia. Obrigado, Parabéns. obrigado. A gente se vê. Obrigado mais uma vez, obrigado pro Imigrou, não é assim? Imigrou. Imigrou, todos os imigrantes que estão chegando, obrigado mais uma vez por essa oportunidade, espero que tenha contribuído. Tamo junto sempre. Sua história de vida importa.